Nós terminamos uma série chamada Evangelismo Intencional, foram 10 lições maravilhosas, você pode rever vários pontos, um detalhamento de itens importantes do evangelismo. Agora vamos falar na sequência, você precisa entender que evangelismo também não é apenas uma exposição bíblica, não é apenas um argumento ou contar a história da sua vida, aquilo acontece sem oposição ao diabo. Pelo contrário, sempre que você for evangelizar alguém, falar de Jesus, testemunhar com palavras, até mesmo pelo seu próprio exemplo, haverá oposição, e até perseguições. E essas oposições vêm através das pessoas, mas na verdade a nossa luta não é contra elas. E também haverá resistência das pessoas para essa mensagem que você vai estar compartilhando, que um dia para você foi tudo muito estranho, foi tudo uma loucura, foi uma coisa absurda, e hoje para você é natural. Sabe que Jesus morreu por você na cruz, perdoou seus pecados, você vai para o céu, isso é tão natural para você, mas para as pessoas é absurdo, não tem lógica, não faz sentido. Aliás, você prega inclusive a mensagem da cruz, e Paulo fala que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Inclusive em 1 Coríntios, ele fala sobre isso, a palavra da cruz já no seu tempo, ele era loucura para os gregos, que eram pessoas racionais, em busca da sabedoria filosófica. Então era loucura falar de um homem que morreu na cruz, ressuscitou, mas esse homem também era Deus. Como que um Deus pode morrer? Na mitologia grega, os deuses eram os heróis que não morriam, pelo contrário, morriam só os inimigos. Então, aparentemente, Jesus parecia um derrotado para eles. Como é que o seu Deus morreu na cruz? E ele fez escândalo para os judeus, porque na lei estava dito, estava escrito, maldito que for pendurado no madeiro. Então, como que pode Deus ser um Deus maldito, um Deus maldição, um Deus tão fraco que se deixa crucificar pelos romanos? Loucura para os gregos, escândalo para os judeus e absurdo para qualquer pessoa que você for falar, porque a mente humana não pode captar isso sozinha, a não ser pela iluminação do Espírito Santo. E é uma batalha muito grande, porque Paulo diz claramente também, em 2 Coríntios capítulo 4, capítulo 5, ele fala sobre essa questão da revelação, diz assim que o Deus desse século cegou a mente dos incrédulos para que não creiam. Então, se o Deus disser que Satanás cegou a mente deles, essa luz não vai entrar tão fácil. Vai tomar, se Satanás se interpõe entre a sua mensagem e a mente das pessoas, porque ele cegou a mente, você vai ter que vencer Satanás para poder levar essa luz. Essa é uma batalha muito grande, é por isso que nós vamos falar sobre esse assunto importante, a batalha espiritual da evangelização. Nós vamos desmembrar aqui em 3 partes, tá bom? Porque o assunto é extenso, não vamos esgotar em 3 partes, mas queremos, nesse detalhamento, que você tenha uma compreensão, onde você evangeliza no reino espiritual, acontece uma batalha muito grande que você vai falar de Jesus para alguém, ok? Então, há um confronto espiritual, isso aí está muito claro. A pergunta é contra quem lutamos? Um confronto contra quem? Você, mas é luz e trevas, mas como que eu vejo isso? Isso acontece num campo invisível para nós, e Paulo deixa bem claro, então, aqui, que a nossa luta não é contra homens, contra instituições humanas, contra sistemas humanos, não questão não é só política ou social, ou econômica, ou de ideologias, mas a nossa luta, então, é contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Em outra situação, em outra versão, ele fala essa luta acontece nos ares, mas também é numa dimensão invisível, porque ele também chama de regiões celestiais. Aliás, por que regiões? Porque há muitas regiões, não é só uma região celestial, muitas regiões celestiais. Há uma região onde se trava essa batalha. Nós espiritualmente somos transportados até lá, nós temos acesso a elas, assim como Satanás tem acesso dessas regiões até nós. Então, aqui, enquanto você está no reino físico, só vendo o que é natural, o que é palpável, o que é concreto, tá? Há algo invisível acontecendo ao seu redor, há uma luta muito grande. Se você pudesse ter a visão espiritual aberta, você veria anjos, demônios correndo para todo lado, passando, guerreando, lutando. É importante nós entendermos o nível de batalha espiritual que nós estamos, e que os anjos lutam por nós, porém, é nessa dimensão. E você só pode cooperar com os anjos nessa luta quando você entra nessa dimensão com as armas espirituais de Deus.
Esse é o objetivo, então, da nossa aula aqui, né? Estão entendendo? Então, o confronto espiritual existe. Não é uma coisa assim, se alguém gosta de batalha espiritual, se alguém quer batalha, ou que se alguém, sabe, entende. Gente, entendendo ou não entendendo, você já está na guerra, tá? E você faz parte dessa guerra. Então, prepare-se para essa guerra, ok? Estejam preparados. Afinal de contas, existem o que podemos chamar de forças imperiais do mal, né? Então, por que forças imperiais? Porque as pessoas estão em trevas, né? Você estava em trevas, se você hoje já está na luz, se não está ainda, infelizmente está em trevas. Mas não basta você estar em trevas. Uma coisa é você estar apenas no escuro, que já é terrível, e você ficar no escuro, como se fosse um cego mesmo. Outra coisa é você estar no império de trevas, onde, quer dizer, o império existe forças imperiais, existe forças, existe sistemas organizados, né, que prendem você, que cativam você, que guerreiam contra você, enfim, que dominam você. Por isso, Paulo chama aqui em Colossenses 1, 13 a 14, de império das trevas. Deus nos libertou de lá e nos transportou para um reino onde reina Jesus, o reino do Filho do seu amor. Está dizendo que a obra perfeita de Deus da redenção foi resgatar o homem desse império e, através de toda uma guerra, uma guerra estratégica que foi batalhada e onde Jesus saiu supremo vencedor. E nós vamos ver até um pouquinho mais sobre esse aspecto da vitória de Jesus na cruz. Mas é importante você entender que há um império das trevas, quer dizer, então o império não é simplesmente uma escuridão qualquer. As pessoas não estão em trevas apenas porque estão escuras, elas estão dominadas por um império do mal, um sistema todo organizado, né, de guerreiros, de dominadores, que Paulo chama de potestades, principados, dominadores desse mundo, desse século, tá? E nós temos que entender os níveis dessa batalha. Esse império das trevas terrível que Paulo fala aqui, ele apresenta, lógico, como algo que está no reino invisível, né? Apenas uma ilustração para você ver esse mundo tenebroso, como ele diz. Mas, em outro texto, Paulo fala que as nossas armas, essas armas com as quais lutamos contra esse império, não são carnais, porém, elas são poderosas em Deus para destruir o que? Fortalezas. Aqui vem a palavra fortaleza. É importante observar que nesse império há fortalezas. Essas fortalezas, elas estão nas mentes das pessoas, onde o diabo vai se fortificando ali através de pensamentos, através de estruturas de pensamento, de conceitos. Quando você conversa com uma pessoa sobre o futuro, sobre a vida eterna, sobre o passado, sobre a criação, você vai encontrar fortalezas, argumentos dos mais diversos, como se fosse muitas teorias e muitos conceitos sobre a criação, sobre a vida, sobre o casamento, sobre o sexo, enfim, sobre a morte, sobre o céu, sobre o inferno. Na verdade, esses argumentos estão plantados ali e eles se transformam em verdadeiras fortalezas. Fortalezas de medo, fortalezas de terror, fortalezas também de maldade, de perversidade, e são fortalezas que estão onde Satanás está entrincheirado dentro da mente das pessoas, nessas poderosas fortalezas, que só armas mais poderosas podem destruir essas fortalezas. E aqui nós temos uma boa notícia em 2 Coríntios 10:4, que as armas com as quais lutamos não são carnais, quer dizer, não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir essas fortalezas. Então, há esperança para você que está lutando, né, essa terrível batalha, e você vai vencer, assim, apenas você precisa aprender a usar as armas espirituais, ok? E Jesus fala sobre isso, de fortalezas, ou de um lugar onde o Satanás está entrincheirado, e ele conquistou aquele espaço, e ali ele tem um domínio. E Jesus fala assim, como alguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Olha só, ninguém pode entrar na casa do valente. Jesus então coloca aqui a expressão valente como aquele que está dominando, né? Aquela força do mal, que é uma personalidade do inferno que está ali e domina a mente das pessoas. E Jesus fala, mas você não vai entrar ali sem guerrear, porque você precisa amarrar. Como você pode amarrar um valente? Se ele é valente, não vai se deixar amarrar tão fácil, a não ser que venha o mais valente. Quando chega o mais valente, domina o valente. Do nosso lado está
o mais valente. Nós temos as armas poderosas de Deus para destruir fortalezas e, entrando nessa fortaleza, saquear, né, os despojos de guerra. Na verdade, Satanás ele vai conquistando pessoas e encarcerando essas pessoas. Então, imagine só, numa guerra, aquele exército que conquista, né? Então ele tem os chamados despojos de guerra, são as armas, são as riquezas, são os territórios, são de pessoas que eles têm agora como cativos ou como propriedade deles, porque foram conquistados em guerra. Vamos citar um exemplo recente de conquista de guerra, por exemplo, o Estado de Israel foi estabelecido pela ONU, foi lhe dado um espaço territorial, mas depois houve uma guerra, outras guerras, aquela guerra dos 6 dias, famosa, né? E eles expandiram mais o território. Então, aquele território que foi dado para eles, né, ali naquele decreto pela ONU, foi expandido, conquistado. E aqueles que perderam o território estão hoje brigando, os palestinos estão ali lutando, querendo de volta seus territórios. Bom, só vai ter de volta se vencer a guerra. Mais ou menos essa é só uma comparação de uma situação moderna, da história contemporânea, do que acontece no reino espiritual o tempo todo. Então, quando Satanás conquista pessoas através do pecado e leva através do pecado, ele dá chance para ele dominá-las e ele vai dominando, ele vai ampliando seu território, seu domínio. Tá? Essa pessoa tinha um nível de maldade, vamos dizer assim, número 1, mas daqui a pouco ela tem número 2, número 3, daqui a pouco ela tem número 10. Vai tendo níveis de maldade e fazem coisas cruéis e terríveis que você fala, como que pode um ser humano fazer a coisa, ter uma atitude tão terrível contra o outro ser humano, contra o próprio Deus, contra o Criador? É porque Satanás vai expandindo, vai dominando. Mas Jesus também vem agora conquistando, e ele falou, arrependei-vos de deixar Satanás dominar vocês, de vocês tentarem ser donos de si mesmos, mas Satanás se apropriou de vocês, saqueou vocês agora são despojos de guerra de Satanás, arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Esse reino maravilhoso, que Deus quer transportar você, então, do império das trevas para o império da luz. Você ainda não teve essa experiência, tem que ficar atento, porque a mensagem do Evangelho é para você nessa manhã. Se você já foi transportado para o reino da luz, entenda melhor como funciona essa dinâmica, né, do resgate das trevas, desse império das trevas para o império da luz. Aqui nós temos mais uma ilustração interessante, mostrando que não é possível resgatar um prisioneiro de guerra sem luta. Se numa guerra um exército captura alguns soldados inimigos e os tem como prisioneiro, simplesmente não vai chegar lá e falar, só quer dizer por favor, não tem que fazer favor nenhum. Eles conquistaram, é conquista de guerra, prisioneiros de guerra. Ou você luta para tirá-los dali ou não vai tirá-los. No reino espiritual acontece a mesma coisa. Deus preparou todo um cenário onde, através de Jesus Cristo, venceu essa batalha. Toda alma conquistada das trevas para a luz envolve uma luta, porque são despojos de guerra, são prisioneiros de guerra, cativos de Satanás. Jesus deixou claro isso várias vezes, com algumas pessoas que estavam cativas de Satanás, uma mulher que andava encurvada há muitos anos, e ele fala, essa filha de Abraão era prisioneira de Satanás, cativa de Satanás, diz que aquela enfermidade era um cativeiro. Então, há muitas formas de cativeiro, não é só enfermidade. Muitos vícios são cativeiros enfim, o homem, sistemas de pensamento são cativeiros, cativeiros de dívidas, cativeiros da própria riqueza, cativeiro do orgulho. Jesus veio assim, ele vem libertar você dos cativeiros através daquela sua vitória na cruz do Calvário. Então, a maior batalha já foi travada. Nós estamos falando de uma batalha que vocês estão ouvindo hoje, até porque a carne milita contra o espírito milita contra a carne. A luta continua. Há uma luta interior em você, mas não sabe que antes dessa luta que você trava contra você mesmo, contra os demônios, contra os principados e potestades, Jesus travou uma luta muito, muito maior. A luta, vamos dizer, a batalha dos séculos, né? A batalha que já foi prevista lá no Éden, quando o homem caiu. Deus falou assim, olha, vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Está falando de uma batalha, né? Você não esmaga uma cabeça da serpente sem lutar com ela. A serpente não é boba, ela vai se defender. A serpente, ela é ardilosa, ela é astuta. Você não vai pisar na cabeça da serpente do nada, assim, na moleza, entendeu? Não é uma minhoquinha, não é um verme que está no chão, é uma serpente, é um animal que luta, é um animal de ataque, é um predador. Deus falou assim, olha, essa serpente vai ser esmagada, que haverá uma luta, e vai esmagar a cabeça, quer dizer, a autoridade dela, o poder dela,
a cabeça edifica, assim como Cristo é a cabeça da igreja, Satanás é a cabeça de todo o principado do mal, ou de todo o império do mal. Essa cabeça foi esmagada lá na cruz do Calvário. Mas como isso aconteceu? Aqui Paulo explica em Colossenses capítulo 2. Cristo cancelou a escrita de dívida que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, triunfando sobre eles na cruz. Olha só, aqui temos algumas afirmações de Paulo, né, que Cristo cancelou uma dívida que era contra nós. Então essa questão, a dívida com Deus foi cancelada na cruz, porque ele pagou a nossa dívida, a dívida moral, né, da ofensa do homem com o Criador, da rebelião do homem com o Criador foi resolvida. Mas ali não foi resolvido só isso. O diabo, por causa dessa queda moral do homem, ou desse afastamento do homem, dessa perda de relação com Deus, o homem ficou frágil, o diabo tinha conquistado então o homem, de tal maneira até que Jesus chamou o príncipe desse mundo. Paulo o chama o Deus desse século, mas Jesus fala assim, mas ele foi despojado. Então os despojos de guerra do diabo, tudo que ele conquistou na sua luta de escravizar o homem, de prender o homem, esse despojo, então Jesus foi na cruz e tomou esses despojos, e então o diabo perdeu o direito desses despojos, ele não tem mais autoridade sobre esses despojos, porque ele tinha conquistado numa guerra, mas ele, na primeira guerra, ele conquistou na guerra com o homem, com o primeiro Adão, né? Ele ganhou no primeiro Adão, mas veio o segundo Adão e o venceu. Quando assim, o primeiro Adão, representando a humanidade, perdeu para Satanás, mas o segundo Adão, representando a autoridade redimida por Deus, vence Satanás. Então, agora Jesus toma esses despojos, assim, e tendo despojado os poderes e autoridades, olha só, triunfando sobre eles na cruz. Aí o texto aqui está resumido, mas assim, inclusive, os expôs à vergonha pública, quer dizer, houve assim um vexame, porque Satanás foi tão vergonhosamente derrotado na cruz, que se tornou um escândalo e uma vergonha pública diante dos anjos, demônios, de toda a região celestial, e daqueles que têm essa revelação de Deus, e que Satanás, então, que era tão poderoso, né, foi despojado. Jesus já venceu por mim e por você essa batalha contra o inimigo. Amém? Aleluia. E Jesus, então, depois da obra da cruz, ainda antes de ascender o céu, ele vai até as regiões mais profundas da terra, diz Paulo em Efésios capítulo 4, é onde ele desceu ali, Paulo usa a expressão, ele levou cativo o cativeiro. Efésios capítulo 4 fala sobre isso. João, que foi visitar Jesus, é arrebatado até o dia do Senhor, né, ele faz uma viagem, então ele tem um encontro com Jesus glorificado, e Jesus se apresenta a ele caiu como morto na presença de Jesus, ele não suportou tanta glória, ainda que ele estava em estado de glória também, estava em espírito no dia do Senhor, assim não suportou tanta glória, e Jesus se apresenta para ele, e nessa apresentação, Jesus, um dos detalhes que Jesus fala sobre si mesmo, diz assim para João, não ter medo, assim, você não precisa ter medo, João, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, eu estive morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém, e tem as chaves da morte e do inferno. Está em Apocalipse capítulo 1, versículos 17 e 18. O que significa isso? Bom, se tem a chave, significa, quem tem a chave de uma casa, é porque de um espaço, de um lugar, é porque ele pode entrar e sair, e também só entra quem tem a chave, só quem ele permite, só sai quem ele permite. Então, o diabo não tem acesso ao próprio inferno, a não ser com a permissão de Jesus, só entra e sai quem vai para lá com a permissão de Jesus. E então, chave significa autoridade, né? Você tem a chave do cofre, você tem a chave do carro para ligar o carro, você tem a chave de casa, a chave da porta, quando até algumas autoridades tomam posse de governo, às vezes simbolicamente, é transferida a chave daquele território, daquela cidade, daquela nação, para dizer assim, agora ele tem a chave, ele tem a autoridade, certo? Jesus então está falando de autoridade sobre todo o poder do mal. E uma boa notícia maravilhosa, sabe o que é? É que Jesus já entregou as chaves do reino para nós também, compartilhou conosco, disse, eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Que autoridade hoje o homem tem quando está em Cristo? Ele tem
As chaves de Cristo ficam à disposição da sua igreja. Significa que você tem também autoridade para ligar e desligar, autoridade para estabelecer e também para remover dentro do projeto de Deus, da guerra de Deus. Você tem autoridade para aprender e tem para soltar, ligar e desligar. Tá vendo só que autoridade você tem em Cristo usando as chaves certas do reino de Deus? Gente, isso é maravilhoso, porque nós estamos falando de um mistério que a mente humana não pode captar. O inimigo continua solto por um tempo, tá? Até porque ele já foi julgado, mas não foi lançado definitivamente no lago de fogo. Ele está aproveitando os últimos momentos, que já fazem 2000 anos pelo menos, na história, na nossa história, no nosso tempo Cronos, que aconteceu toda essa derrota dele na cruz. Ele é derrotado, mas assim mesmo ele continua tentando angariar mais despojos, aproveitando a ignorância das pessoas, aproveitando a maldade do coração humano e a rebelião humana. Tudo isso facilita para Satanás, né? Por isso que Paulo fala em Efésios 4, não deis lugar ao diabo. Cuidado, se der lugar, ele entra, ele domina, ele cativa. Daqui a pouco você está escravo de um pensamento, escravo de uma situação, escravo de um problema, escravo de uma pessoa. Por que deu lugar ao diabo? O diabo gosta de escravizar, é super escravizador, é dominador do mal. Mas você agora tem chaves, você tem autoridade. Nós vamos classificar aqui em 3 níveis de batalha espiritual que nós estamos vivendo. Na verdade, uma batalha é uma só, mas só para questão até didática, a gente entender melhor os níveis de batalha, para a gente poder saber como nós transitamos nessa questão da batalha espiritual. Então, nós temos aqui um nível de solo, tá? Um nível básico. Depois temos um outro nível, que é o nível de ocultismo. Depois temos um terceiro nível maior, um nível estratégico. Nós vamos falar sobre esses 3 níveis aqui, porque eles estão ligados com a evangelização, estão ligados com a expansão do reino, com a ação da igreja na terra. Então é importante você entender esses 3 níveis aqui, ok? A guerra espiritual em nível de solo é um aspecto mais comum da guerra espiritual. Trata-se da expulsão de demônios. E Jesus diz assim: eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Lucas 10, 19. Porque a gente costuma dizer aqui, ou alguém colocou essa classificação, essa nomenclatura, nível de solo, porque serpentes e escorpiões são animais rasteiros, né? Ele fala que tem para pisar todo o poder do inimigo. Bom, se você vai pisar é porque tá no solo, você só pisa no solo, não pisa o que está nas nuvens, você não pisa o que está nos ares, ou o que está nas alturas. Então, por isso fala-se nível de solo, são os mais rasteiros. Esses demônios que prendem as pessoas na bebida, na prostituição, demônios que prendem as pessoas, né, em todas as formas básicas de maldade, de vícios, são demônios rasteiros aqui, mas são perigosos. Não brinca com serpentes, não brinca com escorpiões, são venenosos, são traiçoeiros. Você não vai gostar de ter um escorpião dentro de casa, tá? Ou escorpiões dentro da sua casa. Se souber que tem, você vai ficar preocupado com seu filhinho, com seu bebê, com você mesmo, porque ele vai vir escondido e vai te envenenar. Uma serpente, então, ela é silenciosa, ela não grita, a serpente não faz barulho nenhum, diferente do leão que ruge, dos lobos que, né, uivam. Não. A serpente é quietinha, mas é perigosíssima. Deus fala assim, mas você vai pisar. Então, nós estamos falando de um nível de solo. Há um outro nível até mais elevado, vamos dizer assim, mais complexo, nível onde os poderes demoníacos agem através de seus aliados humanos, tais como médiuns espíritas, maçonaria, feitiçaria, bruxos, adivinhos, mestres cósmicos da nova era, enfim, todos que praticam formas de ocultismo, porque esse nível é até mais elevado em termos de batalha, porque nem sempre você vai chegar para pessoas desse nível e vai ter uma manifestação, elas vão ficar endemoniadas na sua frente, né? Pelo contrário, elas vão estar sempre conscientes. E pessoas são possessas por demônios. Eles abriram portas para demônios inconscientemente, foi através da prostituição, foi através de abuso sexual, foi através de mentiras, enfim. Tá. Mas esses aqui, no nível de ocultismo, são pactos, são oferendas, eles conscientemente buscam esses poderes e entram nas regiões espirituais, onde é possível aumentar, né, através de caminhos do ocultismo, e ali então eles recebem prisão em busca de poder, tá?
Então, a feitiçaria é a busca de um poder espiritual para controlar pessoas, controlar a natureza, controlar, enfim, o homem quer ter um poder maior, além das suas forças naturais. Enfim, a sua feitiçaria oferece isso, mas através do ocultismo. Então, a igreja tem que entender que eles entendem que a luz os impede, então eles trabalham contra a igreja, contra o reino da luz o tempo todo, muitas vezes, quase sempre conscientemente, e inclusive estrategicamente. Eu acho que eles são mais estratégicos contra nós do que nós estratégicos contra eles, porque Jesus até falou, olha, cuidado, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Prudente no sentido de se precaver, se preparar para a batalha e trabalhar estrategicamente. A bruxaria tem avançado no Brasil e no mundo de uma maneira terrível. O ocultismo, a nova era, são forças que estão num nível de ocultismo que nós vamos comentar na próxima lição. Então, os principais e potestades que estão nas instituições, territórios, lugares e tal, e por isso é nível estratégico. Né? Quando Paulo fala de principados, potestades, então está falando de um principado é alguém que está no nível de príncipe, quer dizer, então ele tem um poder muito grande de autoridade. Potestade também significa poderes, fala de dominadores da maldade. Todos isso aí estão nesse nível estratégico, trabalham fortemente e organizadamente. Precisamos então compreender isso, mas é também um assunto para as próximas lições. Vamos fazer um breve comentário, até porque o ministério de Jesus foi repleto de confrontos espirituais nesse nível de solo. Eram espíritos imundos que ele chamava e repreendia esse espírito, cativavam pessoas, crianças até, foi o caso de criança que expulsou demônio, foi o caso de, cita Maria Madalena, da qual expulsou 7 demônios, e cita tantos outros endemoniados que apareciam perto deles e Jesus repreendia, até gritavam de longe, Jesus, que temos contigo, e tal, porque já viesse atormentar-nos antes do tempo, porque eles reconheciam a presença de Jesus ali e tremiam, alguns até se prostravam diante dele, mas Jesus expulsava esses demônios, repreendia, quase sempre usando a expressão espírito imundo. Hoje há um conflito de ideias, assim, divergência de ideias, deve-se saber o nome de um demônio, se é pombagira, se é Exu, se é isso, se é aquilo, se é Zé Pilintra, ou então, mas Jesus usou nomes de demônio, pode usar, não pode? Isso é um outro assunto que podemos depois, no outro desdobramento dessa matéria, batalha espiritual. Mas Jesus, nós vamos ver que ele usou espírito de enfermidade, tá? Em umas situações, e espírito imundo quase sempre, no caso até de legião, como nós vamos ver um exemplo nesta lição aqui. Importante é saber que Jesus confrontava as trevas nesse nível e com a autoridade da sua palavra ele vencia. E Jesus deu à sua igreja, quer dizer, a mim e você, a incumbência de fazer o mesmo. Como diz em Lucas capítulo 9, versículo 1, vocês vão, curam os enfermos, expulsam os demônios. Lucas 10, 17, ele fala sobre isso. Atos 8, 5 a 17. Enfim, outros textos assim, a igreja vai dar continuidade. Vocês têm autoridade. Essa ação é poderosíssima quando a igreja entende que ela tem esse poder. E o evangelismo eficaz sempre será acompanhado desse nível de confronto de solo. Vocês vão por todo mundo, pregam o evangelho a toda criatura, a todas as pessoas. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, pegarão em serpentes, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Vamos dar um exemplo aqui, então. Jesus estava em Cafarnaum, e aconteceu dele falar, bom, vamos para o outro lado, né? Atravessar o lago de Genezaré, o mar que chamava de Mar da Galileia. Então ele vai para uma região chamada Decápolis, que eram 10 cidades, tá? Hoje essa região está na atual Jordânia. E ali havia uma cidadezinha chamada Gadara. E na época havia uma outra cidade próxima que era mais conhecida, Gerasa ou Gerasa. Então, região dos Gadarenos, região dos Gerazenos. Por isso que às vezes numa versão bíblica aparece Gadarenos, outra Gerazenos. Então, aqui só para você ver um outro mapinha para entender, estava em Cafarnaum e cruzaram o Mar da Galileia. Interessante, são 18 quilômetros dessa travessia, né, nessa posição que está aí. Tá? Depois, mais ou menos 8 quilômetros até Gadara atual, né, que se você for ver o tamanho da cidade ali. Provavelmente Jesus chega ali e desembarca nesse lugar. Mas o que acontece? Ele vai ali para uma conquista.
vai pregar o evangelho, ele vai levar ali a palavra de salvação, ele vai ali para libertar cativos. Havia cativos ali? Sim, muitos, mas havia um principal, né? Mas olha só que interessante, já a batalha começou antes dele chegar em Gadara. Um grande impedimento se opôs do caminho, uma grande tempestade antecede a chegada de Jesus e sua equipe. Então você pode ver em Marcos, capítulo 4, 35, 41, Jesus estava até descansando no barco depois de um dia muito trabalhoso, ele foi despertado pelos discípulos, já estavam morrendo, com muito medo, achando que ia até morrer. Jesus, então, entrou em batalha contra as forças da natureza e conseguiu chegar do outro lado. Foi a primeira batalha. Mas Jesus entrou em batalha? Sim. Jesus não simplesmente orou, Pai, faz o mar se aquietar, né? Como se fosse um suplicante. Você muitas vezes vai ter que suplicar a Deus, ele vai fazer, mas Jesus aqui não ficou suplicando ao Pai. Ele entrou em batalha contra as suas naturezas, repreendeu. Olha, quando você repreende alguém, é porque você tem autoridade contra alguém. Ele repreendeu o vento, repreendeu o mar. E aí, então, lá começa uma batalha, veja, uma batalha contra as forças da natureza, que ali até há muitos que interpretam que já havia uma força maligna operando para tentar impedir a chegada de Jesus. Pode ser uma coincidência natural, pode ser uma ação maligna. De qualquer forma, havia uma ação perigosa de impedimento, mas Jesus venceu essa barreira com a autoridade espiritual que você também tem hoje. Amém? Chegando ali, olha só, um homem possuído por uma legião de demônios veio dos sepulcros ao encontro de Jesus. Então, a primeira pessoa que se apresenta era uma pessoa que representava uma legião de demônios ali. Então havia muita coisa ruim que acontecia e havia uma concentração de maldade, de perversidade, né, que se espalhava naquela região, que estava nesse homem. Olha como Deus é estratégico, né? Deus então preparou esse confronto, esse homem sai ao encontro de Jesus, como se fosse uma recepção, e os demônios começam a gritar de longe, e olha, Jesus, que temos nós contigo, e tal, mas Jesus, ele repreendeu o demônio, e o demônio começou a discutir com Jesus, e Jesus falava, sai desse homem. Ele não saiu tão imediatamente. Veja aqui no versículo 9, porque então Jesus perguntou para ele, qual é o seu nome? Quer dizer, porque Jesus havia repreendido, não tinha saído ainda, e havia uma resistência do inimigo a Jesus ali. Não pense que sempre vai ser fácil expulsar um demônio. Se chega, sai em nome de Jesus, ele sai correndo. Muitas vezes há resistência, ele vai insistir, você vai ter que entender. Olha, gente, você vai ter que entender como aqui estrategicamente você pode resolver isso no mundo espiritual e usar toda a autoridade e se apropriar de toda a autoridade, mas esse é um assunto mais profundo, há um detalhamento maior para quem tem ministrado libertação, sabe que nem sempre você dá um comando e no primeiro comando tudo acontece. Nesse caso, foi assim, Jesus deu um comando, o demônio não saiu, tá? Não saiu. Mas Jesus não podia no primeiro comando? Olha, outros casos que você vê saíram no primeiro comando. Esse aqui não. Então, mas Jesus não desanimou. Você não pode desanimar. E Jesus, então, aí nesse caso, para até, eu não sei se Jesus, por discernimento, já sabia, ou se ele precisava didaticamente também passar para os discípulos como se faz essa libertação, perguntou àquele gadareno que estava possesso, né, e para o demônio que estava nele falar, e o demônio falou assim, não meu nome é Legião. Na verdade, legião não é um nome, né? Ele significa uma quantidade grande de soldados, de guerreiros, tal. Eles foram muito ousados, porque além de resistir aos primeiros comandos de Jesus, esses demônios, ele fala assim, olha, mas não queremos sair daqui. Tudo bem, nós podemos até sair desse homem, mas não deixa sair dessa região, não nos deixa sair desse país. Então aqui temos Marcos capítulo 10, capítulo 5, versículo 10, diz assim que esse demônio, o representante da legião, diz assim, e implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Olha, esse versículo é muito, muito forte. E a pessoa, Jesus falando com toda a autoridade, falando para o demônio sair, e ele insistindo assim, e rogava, né? Ele implorava. Interessante, já o demônio implorando para Jesus. Jesus implora para o demônio sair, mas o demônio implora para Jesus para pedir uma condição, né, uma negociação nesse confronto. E falou assim, olha, eu vou sair não, vou deixar esse homem livre, porém, a gente quer ficar nessa região aqui, nós precisamos ficar por aqui. Alguns mistérios nesse texto, né, que
O texto em si não explica, só o contexto maior para a gente poder entender. Porque Jesus permitiu, então, que eles ficassem naquela região. Vocês vão ver mais para frente alguns detalhes. Porém, ele sugeriu para Jesus, olha só, que ousadia, né? Então a ideia aqui, tem uns porcos ali, manda vir para os porcos. Eu não gosto de ficar em porco, não, tá? Eu gosto de ficar em seres humanos. Mas ficando nos porcos, a gente precisa ficar em seres vivos. E Jesus, então, lhes deu permissão. Interessante. Aqui no versículo 13, fala assim, e ele, Jesus, lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quer dizer, os porqueiros que cuidavam dos porcos saíram correndo assustados. São 2.000 porcos atropelando eles, saíram correndo, se precipitaram no mar. Houve então um reboliço muito grande naquela região. O povo foi tudo para ver o que tinha acontecido, e quando o povo chegou lá, ficou assustado, até admirado, porque viram o homem liberto, tá? O homem estava liberto. Olha só aqui no versículo, seguindo aqui a leitura, o versículo diz assim, quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo. Uma coisa que eles nunca tinham visto, que não nem vestia roupa. Era um homem maluco, louco, mas era louco, era demônio mesmo. Mas a Bíblia diz no começo do texto que ele era preso em correntes, ele quebrava as correntes, era uma força descomunal, porque era força de demônio. Ele atirava pedra, ele se feria a si mesmo, pessoa totalmente controlada, ninguém podia controlá-lo, ele vivia no meio dos sepulcros, os lugares que só demônio gosta de ficar, lugares tenebrosos, esquisitos, é por ali que o demônio gosta. Viram ali o homem assentado, já vestido, deram até roupa para ele, em perfeito juízo, conversando com Jesus, e ficar com medo, o que está acontecendo? Quem é esse homem que chegou aqui? É lógico que ele conseguiu controlar esse moço aqui incontrolável, mas mataram os porcos. E o que aconteceu? E os porcos? Quem vai cobrir essa conta? Quem vai pagar essa conta? E eles estavam preocupados com os porcos. E é interessante que acontece uma coisa terrível, triste de você ler e falar, não é possível que aconteça uma coisa dessa. Versículo 17. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Olha, suplicar para Jesus para ir embora. Seja suplicar Jesus para ficar, na verdade. É o que tem sido hoje, de uma certa maneira, as pessoas suplicam Jesus para sair. Quer dizer, não com essas palavras, mas com as suas atitudes, estão expulsando Jesus, estão impedindo Jesus de entrar. Jesus está batendo na porta e não pode entrar. E se ele passou perto, muito perto, você está atrapalhando. Eu queria ficar no pecado, você está atrapalhando. Eu gosto de ficar ali com os porcos, eu gosto da sujeira, eu gosto da maldade. E aí Jesus vem e quer mudar a situação, fala, não, por favor, e suplica a Jesus, sai daqui, por favor, sai do meu território, sai do meu espaço. Fica no seu espaço do pecado, fica nas trevas. Infelizmente, é o império das trevas. Você pensa que manda, pensa que faz, mas não faz nada. É o diabo que controla, é o diabo que manda, é o diabo que faz, e ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus, então, já tinha acabado a sua missão ali. Jesus resolveu sair mesmo daquele lugar, e que tinha outras coisas para fazer, tinha outras ações. E o que aconteceu é que o homem, né, aquele homem, ele estava agora conversando com Jesus, ele foi discipulado, e Jesus ali rapidamente foi treinando aquele homem, e em poucas horas já aquele homem estava preparado para ser um evangelista naquela 10 cidades de Decápolis. E quando Jesus ia saindo para ir embora, diz aqui que no texto, você vê que no versículo 18, quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado explicava ali que eu deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse, vá para casa, para a sua família, anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, libertar pessoas são atos de misericórdia de Deus, de pessoas que estão sofrendo. E diz aqui o versículo 20, que esse homem que já foi nomeado evangelista por Jesus ali, e diz assim, então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Ele foi, então, uma grande testemunha, diz aqui, não só em Gadara, mas em toda Decápolis, nas 10 cidades. Olha, então, o que Jesus fez. Através de um homem, Jesus evangelizou toda aquela cidade. Então, as 10 cidades
Jesus fosse ficar nas 10 cidades, ele ficaria talvez meses ali. E num dia, olha só estrategicamente. Então, quando você liberta uma pessoa estrategicamente, você alcança talvez uma multidões, porque ela vai fazer algo muito grande, mais do que você, porque quanto maior foi o nível de prisão espiritual dessa pessoa, maior a sua libertação e mais impactante o seu testemunho. Era o caso daquele homem. Então, é assim que você deve pensar na evangelização estratégica. Amém? Então, Deus abençoe vocês que estão estudando com a gente aqui. E se quiser conhecer Decápolis, né? Hoje ainda tem ruínas ali, ao fundo do Mar da Galileia, que na verdade era um lago de Tiberíades. Há uma foto aqui atual, né, e com algumas ruínas próximas ali do Mar da Galileia. Alguns irmãos até já passaram ali por perto e viram essa região, não é verdade? Que bom estar com vocês aqui. No próximo domingo, então, no próximo vídeo, teremos a continuação, parte 2, da batalha espiritual da evangelização. Assim que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus Cristo, agora e para sempre. Amém e amém.